Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa Mais noite. um dia de celebração. Hoje nós vamos ter como tema a reencarnação. Os temas decididos na segunda são feitos através da oração de quinta-feira. Quinta-feira foi o meu dia de fazer a oração e eu fiz a oração por todos aqueles que ainda não acreditam na reencarnação, para que possamos ter um pouco mais de discernimento. Quando Allan Kardec escreveu no Livro dos Espíritos, quando perguntaram para ele para os espíritos, se o espiritismo seria a reencarnação, a religião do futuro, Allan Kardec disse não, que o futuro das religiões seria o espiritismo. Mas quando ele afirmou isso, ele estava falando de acreditarmos na reencarnação, de entendermos que a vida procede, que ela continua além daqui. Então hoje nós vamos dar início com a canção que fala justamente sobre reencarnação e vamos dar depois início à nossa conversa sobre isso. A oração? Faz a oração. Espera um pouquinho, faz a oração. Meus queridos irmãos, então nesse momento vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e vamos agradecer. Vamos agradecer por estarmos aqui sempre em busca de um conhecimento maior. E que esse trabalho seja sempre feito com amor e por amor. Que assim seja. Que assim seja. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir no mundo melhor. Muitos mundos, muitas vidas, muitas vidas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo. Deus te deu a chance de amar. E você não aqui, volta pra me construir tudo que ficou pra trás. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir, o mundo melhorar. Muitos mundos, muitas vidas, muitas obras, muitas vidas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo. Deus te deu a chance de amar. E você não aqui, volta pra se construir tudo que ficou pra trás. E você não aqui, volta pra se construir tudo que ficou pra trás.
Como disse a canção, a reencarnação é uma questão de justiça. Mas antes de começarmos a falar da reencarnação dentro do Espiritismo, só trouxe um lembrete para nós que a reencarnação ela não é uma crença única e exclusiva do Espiritismo. Religiões como o budismo, o hinduísmo, o judaísmo, a umbanda, o candomblé também acreditam, e entre outras religiões. Algumas religiões acreditam em que você reencarna em animais, algumas maneiras diferentes de reencarnar em várias religiões, em vários conceitos de reencarnação, em várias religiões. Mas para o Espiritismo, que é a linha que esta casa segue de Allan Kardec, nós vamos entender qual é este conceito, o conceito do Espiritismo com relação à reencarnação. E por quê? E da onde surgiu esse conceito? O conceito da reencarnação ele é necessário para entender. É necessário nós entendermos que os conceitos mudam de acordo com a religião. Porque se você for procurar reencarnação em várias vertentes, você vai ter muitas outras explicações sobre o que é a reencarnação. Os homens têm várias crenças, mas Allan Kardec foi o autor e o escritor francês que codificou obras clássicas do Espiritismo. Entre eles, o Livro dos Espíritos, a Gênesis, o livro do Médium, Céu e Inferno, a memória já estava falhando um pouquinho. Ele codificou esses livros que tratam, literalmente, do Espiritismo e a reencarnação. E para Allan Kardec, a reencarnação ela é o papel fundamental da relação entre o homem e Deus. Para os espíritas, a volta do espírito para um outro corpo físico, em um diferente contexto, com uma nova família, até mesmo diferentes nações, é uma maneira de como se dá a evolução e o aprendizado do espírito. E o espírito, segundo o Espiritismo, a reencarnação ela é a nossa melhoria como ser. Nós nascemos ignorantes, pequenos ainda, feito dos minerais, dos vegetais e dos animais compostos desta forma, transformada neste corpo físico, e aí nós começamos a nossa caminhada para a evolução. Mas antes de explicarmos direitinho sobre a reencarnação, nós temos que entender por que da reencarnação. Por que a gente acredita na reencarnação? Qual é o ponto principal da reencarnação? Primeiro, o reconhecimento de que os espíritos são eternos. Que eles começam, a partir do momento que surge o espírito, ele vai se tornar eterno. Ele vai continuar para todo sempre. Vai continuar a caminhada evolutiva. Essa é a primeira questão. Segunda questão. E a lei do progresso. Eu preciso progredir. Que a experiência material nos leva a crescer, nos leva a conhecer todos os tipos de sentimentos. Allan Kardec, no seu rigor metodológico e pedagógico, ele respondeu nas perguntas 132 e 133 deste livro que a gente já estudou nessa casa, quais são os porquê da reencarnação? Qual seria o objetivo da reencarnação? A resposta da questão é a seguinte: Deus lhe impõe a encarnação como o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar uma perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim. A encarnação é a de pôr um espírito em condições de suportar a parte que lhe toca a obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria,
essencial nesse mundo, a fim daí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ou seja, nós estamos aqui para cumprir uma ordem de Deus. Ele diz, vocês precisam evoluir. Para nós chegarmos até lá, nós precisamos caminhar. Que sentido teria se nós tivéssemos apenas uma única existência? Pronto, acabou. E agora? Agora você vai ou para o céu ou você vai para o inferno. E aí? Eternamente fazendo o quê? O que faríamos eternamente no céu? O que faríamos eternamente no inferno? Uma existência única? Onde estaria a justiça divina? E quem morre com 3 meses de idade? E quem morre com 10? E quem morre com 20? Não teve a oportunidade de quem viveu até 100 anos? Se existir apenas essa encarnação, não é injusto para quem não tem a oportunidade, para quem morre de câncer aos 20 anos, aos 30 anos, aos 40 anos. Como seria justo? Acabaria a vida? E aí eu errei. Ok, me arrependi do erro, mas tudo bem, mesmo arrependido, eu morri e agora eu vou para o inferno, e daí eu vou continuar a vida, o resto da existência no inferno, porque eu errei, eu não tive tempo de me perdoar, de me consertar, De pedir perdão. de pedir perdão, eu não tive tempo de me acertar com a pessoa que eu me dispus, eu não tive tempo, eu tirei a vida de um outro e agora eu não tenho como devolver a vida dele, eu me arrependi de tê-lo matado, mas eu já matei e agora? E aí a minha vida se ceifaria ali, nesse instante? Qual seria a justiça e qual seria a graça da vida se ela simplesmente acabasse agora? E se agora, eu aos 57 anos, desencarnasse, morresse agora, nesse exato momento? O que seria de mim? O que seria da minha... Eu ainda tenho só 57, tenho muita vida para viver pela frente. E se eu tivesse feito uma coisa muito grave, um pecado muito feio, e não pudesse me perdoar? E se eu não pudesse pedir perdão? O que seria de mim? Eu iria para o inferno? De repente eu fui uma pessoa boa, bem, eu briguei, e agora eu não pedi perdão. E se eu morro antes disso? E aí? Minha existência seria punida por uma ação? Seria justo? Onde está a justiça? Como disse a canção, porque é justo, porque é justiça. A reencarnação, ela é aquilo que nos justifica. Ela explica porque uns com tanto e outros com tão pouco. Porque uns tão petitiquinho, outros tão grandes. Porque um branco e outro preto. Por que tantas diferenças? Por que tantas desigualdades? Se não fosse através da reencarnação. Como isso se justifica? Dentro do Espiritismo não existe um símbolo para representar a reencarnação. Mas Allan Kardec usa nos seus livros a uva. Por isso ela está aqui, para representar a encarnação. Me lembro, esse daqui agora eu não me lembro, que me deu um branco, né? Eu não sei explicar certinho qual é, mas eu vou rever isso daí e explico para vocês depois o símbolo da uva. Mas quando nós pensamos que podemos ser como essa uva, né? Se eu comer essa uva, e se dentro dessa uva não tivesse uma semente, para que outros ramos nascessem, a uva teria fim. Se na natureza não tivesse sementes, a uva teria fim. E aí? Seria justo? Quem comeu uva comeu, quem não comeu não poderia comer mais, porque ela não existe mais? Onde estaria? E se todo mundo, né? Se a galinha não botasse ovo, daí todo mundo come as galinhas que tinha, e daí? E agora? Não tinha mais ovo? Não tinha mais galinha? Acabou a maionese. Isso mesmo, Pedro. Acabou a maionese. E aí, Faz de acabou. leite. Mas e daí? Se todo mundo tivesse comido as vaquinhas? Né? Se a vaca não continuasse a sua
procriar, como que seriam as vaquinhas? Você já imaginou? Então, se a mesma coisa acontecesse com os homens, se eles não retornassem para o planeta Terra, e só começassem, né? Aqui, tá, muito obrigada. Ainda bem, minha assistente aqui, ela achou que não. Minha parte de acabar, eu sou como Deus de cabra. Você acabasse as cabrinhas. Então, o que aconteceria conosco? O que aconteceria conosco se nós também só acabássemos? Pronto, acabou. E aí? E aí? Como faríamos? Se eu não tivesse oportunidade, se eu não tivesse a certeza da continuidade da vida, se eu não crer na continuidade da vida, eu vou me preocupar com essa existência. Só com essa existência. Tudo que eu fizer vai ser só para essa existência. Mas e aí? E aí? Vou cultivar o bem. Vou cultivar o bem, cultivei o bem, mas, de repente, um vizinho me provocou e naquele dia eu não estava me sentindo bem. Fiz uma baita de uma, né? Peguei o vizinho, estrangulei o vizinho. Mas não tem esse, não tem aquele, que uma hora a coisa não explode. E aí eu explodi, como não tem aquele que um dia não exploda. E aí eu explodi e por conta disso eu desencarnei. E aí? Aí é o seguinte, vamos se acertar lá em cima, se pegar de novo. Tá, mas se a vida não acaba? Se a vida acaba com a morte? Mais dois tapas lá na frente. Se a vida acaba com a morte, onde é que nós vamos nos acertar? Mas tu falou que a vida não acaba com a morte. Não, vamos ficar. É justamente isso que eu estou falando, Pedro. Que não faz sentido a vida acabar com a morte. Não faz sentido. E tem outra coisa. Não é só o que o cara fez. Eu também quero receber as coisas boas que eu fiz. Você recebe? Nós recebemos as coisas boas que a gente faz. Eu já. Aqui, ó. Aqui. Então, aqui. Mas não é só hoje, Pedro. É em todas as existências que você tem. Aqui diz, ó. Silvana, pode ler um pedacinho ali para nós? Aqui, ó. Se a vivência... Se a vivência da experiência encarnatória é uma imposição a todos os espíritos, isso não significa dizer que todos deverão passar pela mesma quantidade de tal experiência, e nem segundo a mesma circunstância. Ou seja, né, nós não precisamos, se alguém passou pela dor de perder um ente querido, não quer dizer que todos têm que passar pela mesma dor. Ou alguém perdeu a dor de um braço amputado, não quer dizer que todo mundo tem que passar pela dor de um braço amputado. Mas agora vai me desculpar. A dor de perder, todo mundo vai passar. Ninguém vai ficar eterna. Não, eu quis dizer alguma coisa tragicamente, né? A não ser a evolução de... Tragicamente, Não, aqui agora, nesse mundo, ninguém tem conhecimento, ninguém tem conhecimento. Assim, aliás, nos esclarece os instrutores espirituais na resposta à pergunta contida na letra, a da questão número 133, o livro dos Espíritos, de que o bom uso do livre-arbítrio tende a abreviar o caminho, mas não retira dele a experiência evolutiva. Todos nós precisamos experimentar todas as coisas. Precisamos experimentar a dor, precisamos experimentar o amor, precisamos experimentar a riqueza, precisamos experimentar a miséria, precisamos experimentar a luxúria, precisamos experimentar a privação, ter família, não ter família. Todas as experiências humanas precisam ser vividas por nós. Nós só vamos entender se vivenciarmos. Como que eu vou entender que o que eu sinto é amor se em nenhum momento eu sinto ódio? Como é que eu vou saber que o que eu sinto por você é amor? Se eu não vivenciei. E vai saborear a riqueza não dessa vida, na outra. Porque tem um monte de ladrão que roubou o que era para ser dele. Então, já chegamos lá. A nossa, até o Pedro me fez me perder agora. Deixa eu voltar aqui para o ano. A nossa existência precisa ser, a nossa experiência precisa ser vivenciada de todas as formas.
Eu só vou entender o valor de uma família se eu não tiver uma. Se eu menosprezei uma numa existência, eu vou ter que, mesmo que eu não tenha feito, vai ter um momento que eu vou ter que experimentar não ter pai, não ter mãe, ser uma criança órfã, ser criada num orfanato, ser um filho adotivo. Eu vou ter que ter essa experiência. Eu vou ter que ter a experiência de trair alguém, de ser traído por alguém. Eu vou ter que ter a experiência de viver com o meu inimigo, de viver com os meus amigos. Eu vou ter que viver as experiências do ódio, da dor, da possessão, da raiva, da desumanização. Agora, eu posso fazer escolhas, eu posso fazer com que, durante a minha evolução, eu não precise de tantas encarnações. Ou eu posso prolongar, eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher. Eu posso escolher bater ou apanhar. Eu posso escolher. Quando você evoluir o suficiente. Na realidade, procede. Vou evoluir até que ponto? Qual é o ponto? Eternamente. Não, mas Eternamente. Não ponto o cara vai chegar. A partir do... Tu vai evoluir até o fim da luz. E ali acabou sendo a encarnação. Então, Pedro, há mistérios maiores. Depois que nos tornamos luz, daí eu não posso te responder. Porque eu nem cheguei lá ainda. Tá, então eu não posso te fazer essa resposta. A tendência do ser humano é caminhar para a luz. Exatamente. Mas voltando aqui agora, e você agora dá um tempinho para mim poder continuar a explicação, porque você está me interrompendo e está deixando continuar aqui. É que na realidade, Pedro, todos nós já somos luz. Sabe, tem lâmpada que é de 10 volts, tem lâmpada que é de 30, tem lâmpada que é de 60, tem de lâmpada que é de... Então, nós não vamos para a luz. Tá, Pedro, olha só. Nós não vamos para a luz, nós somos luz. Só que somos, agora por enquanto a gente só está no 10 kW, depois vai para o 20, depois para o 30, até que chega uma luz que é permanente. Até que a gente vira energia solar. A tendência nossa é ir. Aumentar a nossa capacidade de brilhar, é isso. É isso. Aí termina o negócio. Aí termina. Mas nós somos humanos demais para entender o tamanho da luz que precisamos ser. É isso que é a questão. Não é questão, nós sabemos que somos luz, mas qual é o tamanho da nossa luz? Nós somos humanos demais para entender. Então vamos lá. Continuando aqui, que até eu já me perdi. Mas não, o nosso propósito, o propósito da reencarnação é o nosso melhoramento enquanto ser